O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Meus irmãos e minhas irmãs, o ciclo da palavra nos conduz hoje ao limiar de uma nova compreensão da fé. E vemos que a esperança, ela se entrelaça com a liberdade, e o amor, ele redefine a própria lei. As Sagradas Escrituras que nos interpelam neste dia, da carta de São Paulo aos Colossenses e do Evangelho de São Lucas, nos convidam a um mergulho profundo no coração de Cristo, nosso Senhor. Na carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículos do 21 ao 23, ecoa um versículo que se torna um autêntico refrão para as nossas vidas. O texto nos diz: vós que outrora éreis estrangeiros e inimigos pelos vossos pensamentos e pelas vossas más obras, agora ele vos reconciliou em seu corpo mortal pela morte, para vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis diante dele, contanto que permaneçais firmes e inabaláveis na fé, inamovíveis na esperança do Evangelho. Que profunda verdade! Nós somos reconciliados. O termo grego que aparece aqui para reconciliados é apokatalasso, ou seja, restaurados plenamente para a amizade com Deus, para uma vida de santidade. Mas essa nova condição exige perseverança, exige que a nossa esperança, do grego elpis, nossa esperança no Evangelho não seja um mero desejo, mas uma expectativa confiante, diria inabalável, que nos ancore na fé. É precisamente essa esperança que nos introduz no contexto do Evangelho deste sábado. São Lucas capítulo 6, versículos do 1 ao 5. Num dia de Shabat, o sábado, o dia do repouso sagrado para o povo de Israel, instituído como sinal da aliança e da libertação, como nós podemos ler no livro de Êxodo, capítulo 20, Deuteronômio no capítulo 5, os discípulos de Jesus, que estavam famintos, começam a colher espigas e, esfregando-as nas mãos, começam a comer os grãos. Os fariseus, defensores zelosos da lei, eles veem nisso uma grande transgressão ao dia do Senhor, e sua acusação é clara: por que fazeis o que não é lícito fazer em dia de sábado? Observe, os fariseus, ao se fazerem defensores, diria acirrados dos direitos do Altíssimo, acabam por defender mais a letra da lei do que o espírito que a anima. Para os fariseus, era como se a colheita de mirtilos ou morangos silvestres durante uma descontraída caminhada fosse uma grave ofensa religiosa. Permanecer inamovíveis na esperança do Evangelho, para o Senhor Jesus, significa olhar sempre as pessoas, as suas necessidades e dignidades, antes de julgar os seus atos. Significa não nos contentar em registrar o que acontece sob nossos olhos, cedendo à malevolência do legalismo. Jesus então oferece uma resposta que não é uma invasão, mas uma profunda e revolucionária atestação. Ele diz: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Note, ele remete a um episódio bíblico no texto de 1 Samuel, capítulo 21, versículos do 1 a 7, onde Davi, em necessidade extrema, ele come os pães da proposição que só os sacerdotes podiam comer. Jesus, assim, demonstra que a necessidade humana e a misericórdia transcendem a rigidez da observância literal da lei. Para o Senhor, interpretar as Escrituras e inaugurar espaços cada vez mais amplos de esperança
são a mesma coisa. Meus irmãos e minhas irmãs, e o ápice dessa resposta que ecoa, diria, a autoridade de quem não veio abolir, mas cumprir a lei em sua plenitude, é a declaração: Hios ton anthropou, é Senhor do sábado. Filho do homem é um título messiânico complexo, que na profecia de Daniel, no capítulo 7, versículos de 13 a 14, denota autoridade divina e soberania. Ao afirmar-se Senhor do sábado, Jesus no evangelho de hoje está declarando sua autoridade sobre o próprio dia de descanso, sobre a lei e sobre toda a criação. Ele não está fazendo uma simples e cômoda transgressão, mas ele está revelando a verdadeira finalidade do sábado. O dia do Senhor é o bem-estar e a salvação do ser humano. Como o próprio Jesus dirá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 2, versículo 27, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Este é um princípio que a tradição da igreja sempre sublinhou. Santo Agostinho, por exemplo, em sua busca pelo verdadeiro repouso, ele compreende que o descanso último e verdadeiro não está na observância de um dia, mas na união com Deus em Cristo, e por tantas vezes nós citamos aqui nas nossas reflexões esse texto de Santo Agostinho. Fizeste-nos para ti e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti. O verdadeiro sábado é Cristo. Meus irmãos, essa é a liberdade que a esperança do Evangelho nos concede, a de viver não sob o jugo do medo ou da subserviência a preceitos vazios, mas com a força de decidir novamente a cada dia, de nos tornarmos discípulos e testemunhas, de fazê-lo não de modo servil e intimidado, mas de forma livre e de uma forma no qual temos Cristo como Senhor e lugar de repouso. É a alegria de sermos reconciliados por Cristo que nos capacita a sermos santos, imaculados e irrepreensíveis, como nos diz São Paulo aos Colossenses no capítulo 1, versículo 22. Não por mérito próprio, mas por sua graça. A boa nova, nos diz São Paulo, foi anunciado em toda a criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Isso significa que também cada um de nós é chamado a ser testemunha e apaixonado promotor desse incremento de esperança, assim poderíamos dizer. A esperança do Evangelho, que se manifesta na supremacia do amor sobre a lei, da misericórdia sobre o rigor, provoca um duplo efeito. Alguns se sentem consolados, outros ameaçados. Meus irmãos e minhas irmãs, que a nossa resposta seja a do abraço à novidade de Cristo. Que possamos, como os discípulos de Jesus, reencontrar a alegria de brincar e a possibilidade de ser, por um momento, despreocupados, porque o Senhor do sábado está conosco. Que firmes e inabaláveis na fé e inamovíveis na esperança do Evangelho, vivamos uma vida cristã, não de temor, mas de uma liberdade profunda e alegre, sempre buscando a pessoa antes da regra, o amor antes da letra, sob o doce e soberano senhorio de Cristo. Um santo e abençoado sábado para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.